de fulgores e de encanto. Se é verdade que é o amor tu dás abrigo, a vem tirar dos olhos meus o pranto, a vem matar esta paixão que anda comigo. Oh, por quem és desce do céu, lua branca, essa amargura do meu peito, oh, vem arrancar da minha lua da tua compaixão. Oh, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelado, a sua luz então me surpreendia, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar e a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou. Sim. Oh, lua branca, por quem és, tem dó de Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Eu vou ler uma página do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alterarão a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Senhor, neste momento, fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração para que chegue até vós a nossa gratidão e as nossas súplicas. Gratidão pelo seu amor imensurável que se revela a cada momento, em cada acontecimento do nosso dia a dia. Gratidão por estarmos aqui encarnados neste planeta, neste momento tão propício para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Agradecimento a Jesus, o nosso Mestre maior, nosso irmão amado, que nos acompanha através dos séculos, com o seu amor, com a sua misericórdia. Agradecimento a tantos mestres que se encontram entre nós,
nos ensinando o caminho da luz, nos trazendo consolo nas situações difíceis. Agradecimento ao Mestre Francisco de Assis, que veio nos ensinar o amor puro, o amor pelo outro, o amor pela natureza, o amor em seu sentido pleno. Pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situações aflitivas, em situações de sofrimento de todos os tipos, que se encontram desanimados, que possamos, através da nossa fé, da nossa oração, da nossa mão estendida, levar até eles o bom ânimo, o consolo, a certeza de que ninguém caminha só. E pedimos também por nós, para que quando estivermos necessitados, saibamos estender a nossa mão para pedir auxílio, não deixando que o orgulho venha nos atrapalhar e nos atrasar. Que esses momentos sejam de muita alegria, de muita luz e de muito amor para todos que aqui se encontram, reunidos em seu nome. Que assim seja. Queridos, amados amigos e irmãos em Cristo, que o calor do coração amoroso do nosso governador planetário, muito mais que isso, né? Do nosso irmão amado Jesus, aqueça o nosso pequenino coração, para que possamos conversar sobre a doçura e a luz do Evangelho que dele emana. Meus irmãos, eu li e achei muito interessante um hábito dos Cherokees. Conta-nos que quando o menino ia ficar rapaz, os nossos irmãos Cherokees, índios, levavam um menino numa determinada noite para um determinado lugar onde ele deveria passar toda a noite. Então ele ficaria ali sozinho, ninguém saberia, e ele teria os olhos tampados por alguma coisa que o impedisse de averiguar o que estava acontecendo. Ele ficava ali sem que ninguém soubesse, os companheirinhos, os amigos de idade, ninguém sabia, só o pai sabia, porque aí ele voltaria homem, à espreita de tudo que pudesse acontecer, porque ele ficava sentado num tronco e animais, porque se tratando de uma floresta, animais poderiam atacá-lo, mesmo algumas pessoas, alguns homens menos civilizados atacando os nossos irmãozinhos, enfim, eles ficavam ali à mercê de todo tipo de sorte durante toda a noite. E é óbvio que, como todo ser humano normal, morria de medo. E o garotinho foi naquela noite. Foi e passou a noite inteira ali. Faça ideia, quando tudo é difícil, o tempo é diferente. Aquela noite deve ter sido 1000 anos. E quando a luz realmente se fez, ele sentiu que tinha amanhecido, que o sol tinha aparecido lindamente, jorrando energia, luz e calor para todo lado. Ele então tira aquela coisa, aquela faixa que estava nos seus olhos, e o que ele descobre? Que o pai estava sentado ao seu lado e toma ciência de que desde a hora que o pai levou para ali, colocou ali, o pai sentou ao lado e absolutamente parecendo ausente,
em nenhum momento se afastou do filho para protegê-lo e ampará-lo, fosse do que fosse. Então, isso nos remete a uma relação com o nosso Pai Celestial que eu acho absolutamente linda. É a nossa história. Porque nós, na maioria das vezes, por estarmos com os nossos olhos vendados, nós não sentimos como deveríamos sentir a proteção e a grandeza do nosso Pai sobre nós durante todo o tempo. Eis que o nosso Pai nunca, em momento algum, se distancia de nós. Nós é que com essa baita venda nos olhos, muitas vezes não o sentimos ali, presente, protetor, amoroso, enfim, tudo de bom. Toda a segurança, todo o acolhimento. Só zelo, cuidado, dedicação para o crescimento do seu filho, para que ele deixe de ser uma criança e venha a ser um homem maduro, que a madureza o possibilite descobrir novas coisas que até então a faixa etária não possibilitava de que ele vislumbrasse novos tempos, tempos de descobertas, tempos de deveres mais acentuados que a maturidade traz consigo. Tempo de compreender que muito mais do que matar o tempo brincando, sem compromisso, sem grandes responsabilidades, agora é hora de mostrar todo o potencial de amor que a filiação do Pai Celestial nos possibilita. Somos filhos de Deus. Temos a centelha divina em nós. Temos o DNA divino. Como disse Jesus, isso aí lindamente, a gente sabe que devagar, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente lembra muito carinhosamente o compromisso que o espírito que descobre a presença do Pai com a maturidade tem consigo mesmo, com a aquisição de responsabilidade, de deveres para consigo e para com seu semelhante, levando esse Pai amoroso através do Evangelho de nosso Senhor de Jesus Cristo, que foi a cartilha que nos ensinou não o beabá, mas a lermos qualquer tipo de leitura em qualquer língua, de maneira a efetuar as belezas que esse DNA nos possibilita. Somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós podemos amar o nosso semelhante de tantas e preciosas maneiras. O Evangelho é tão claro quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor se manifestando das suas infinitas possibilidades. É dando pão a quem tem fome, é dando água a quem tem sede, é agasalhando a quem tem frio, visitando a quem está doente, visitando, dando algum apoio, ainda que seja numa prece, numa oração, a quem está aprisionado, entendendo, procurando difundir a compreensão de que nós somos todos iguais e que literalmente não temos o direito, como também ensinou Jesus, a julgar os nossos semelhantes, porque cada um de nós está num grau de evolução, por mais próximo que pareça, tem uma aquisição absurdamente grande de experiências incorporadas que nos fazem com certeza agirmos e reagirmos de formas diferentes. Que não estamos aqui, senão para nos ajudarmos mutuamente, que nos momentos acalorados nós devemos deixar a poeira abaixar, nós devemos tentar esperar
as coisas se asserenarem, porque a precipitação, segundo o André Luiz, é um das atitudes que mais nos leva a erros, muitas vezes muito graves, que depois nós teremos que consertar com muito tempo, porque fere muito profundamente aqueles aos quais falamos ou agimos. Então, a gente sente que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva à compreensão de uma caridade material, mas muito mais que isso, uma caridade espiritual, uma caridade afetiva, com a formosura e a nobreza dos sentimentos, com o compromisso de que esses sentimentos vão ficando cada vez mais burilados para que nós vivamos mais serenamente e levemos essa tranquilidade, esse aconchego aos semelhantes que nos estão ao derredor. E o Evangelho nos diz: pedi e obtereis, nos oferecendo o recurso da prece essa, que é uma energia eletromagnética que pode levar aos nossos irmãos, pelo impulso da vontade, as bênçãos infinitas do Deus que habita em nós. Pequenininho, a gente sabe, mas ele habita, e se a gente não exercitar, e é exatamente o exercício que nos faz crescer, essa prece nos possibilita ir ao encontro de onde as nossas pernas, os nossos lábios, as nossas mãos não podem chegar para afagar, para acolher num abraço sentido e fraternal, mas as nossas preces podem chegar sob a forma de ânimo, de esperança, de leveza, de alegria. Alegria, aliás, a única coisa que a gente pode dar sem ter. É a única coisa que a gente consegue doar ao semelhante, mesmo quando às vezes os nossos corações estão entristecidos por algum motivo. Tudo que nós estamos conversando é para dizer o quanto o nosso Pai é magnânimo e o quanto nós não damos conta de como a sabedoria do nosso Pai, a justiça do nosso Pai e principalmente o amor do nosso Pai nos encobre, nos envolve, nos inunda 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, todos os anos, desde que fomos criados e para toda a eternidade, uma vez que é ela, que é a imortalidade, que nos leva à eternidade, nos aguarda como filhos eleitos desse Pai. Quantas vezes nós ainda estamos angustiados, nos sentindo sozinhos, com o Pai sentado ao nosso lado, fazendo tudo para que nós nos sintamos melhores e protegidos, amparados e assistidos, acolhidos e envolvidos. E nós não tiramos aquele pano que nos enceguece dos olhos. A nossa visão fica absolutamente escurecida e impossibilitando a gente perceber com o nosso coração a presença generosa e amiga de um Pai que em todo tempo está presente e em todos e para todos os seus filhos. Todo tempo ali está, tomando todas as decisões que lhe cabem, sem, porém, esquecermos que é um Pai educativo. Não é um Pai que passa pano quente, é um Pai educativo, mas que sempre terá infinitos recursos para nos oferecer novas oportunidades de, como diz André Luiz, foi Emmanuel, diz: nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos modificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e fazer um novo final a partir da hora que nos descobrimos amparados por esse Pai, descobrimos que esse DNA grita em nós em favor de nós próprios e da humanidade e ainda nos oferta o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina
todo o caminho com as pegadas grandiosas de um mestre extremamente generoso, para que nós possamos, sem medo de errarmos, trilharmos sobre essa luz e caminharmos com acerto, tendo sempre o amor como nosso guia e a necessidade de servir com humildade como nosso objetivo e o nosso crescimento de evoluir cada vez mais, não para sermos grandes, mas para sermos eficientes na ajuda àqueles que estão ao nosso derredor e ao nosso próprio coração. Quanto mais você sabe, conhecereis a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Quanto mais você sabe, mais eficientemente você produz, mais conscientemente você age, mais efetivamente você proporciona bem-estar, equilíbrio, harmonia a si, a própria consciência, com um dever retamente cumprido, e aqueles que estão à nossa volta. Então, essas humilíssimas palavras são dedicadas ao amor infinito desse Pai que tanto nos ama e que às vezes a gente distraidamente é tão injusto com Ele. Dizendo, aonde está Deus que não vê isso? Aonde? Cadê Deus? Por que eu? Como se não fôssemos responsáveis pelos nossos atos. Já passamos da hora de tirar a venda dos nossos olhos e descobrirmos que somos responsáveis pelas nossas atitudes e que a cada um segundo as suas obras e que pelos frutos se conhece a árvore. Observa os frutos que nós estamos dando, como estamos caminhando. Isso não significa que nós não vamos nos dar conta da quantidade absurda de bobagens que a gente faz. Sim, mas sabedores de que temos um pai e um mestre amoroso e uma mãe amantíssima e um monte de irmãos maiores propiciando a nossa caminhada mais facilmente, embora não nos pareça, amparados por tanta elegância espiritual, nós entreguemos o nosso coração à vida e distribuamos essa vida com o DNA divino, com o sol da centelha do amor do Pai a todos aqueles que nos circundam. Eu peço ao Pai Celestial que acolha a nossa súplica, para que a gente assuma que está na hora de ser maduro, que está na hora, mesmo sabendo que essa maturidade é só a fase de deixar de ser menino para ser homem. Mas se está na hora de ser homem, está na hora de gritar. Deus existe, somos imortais, só o amor constrói para a eternidade. E viva sempre o amor, a fraternidade, o respeito, a dignidade que merecem os nossos semelhantes, porque em sendo uma família, somos todos iguais. E compete ao mais forte dar a mão para ajudar o mais fraco a caminhar, não julgá-lo ou deixá-lo desassistido onde ele tropeçou e caiu. Até porque, todas as vezes que tropeçamos e caímos, vêm os nossos irmãos maiores e mais fortes e nos sustentam e nos levantam, enobrecendo assim a capacidade de compreendermos a fraternidade. Que esse Pai de amor seja sentido por nossos corações, não pelas nossas vistas, eternamente, para que nos sintamos nesse amor mergulhado, como se estivéssemos todos dentro de um oceano banhado pelo Pai. Todos sob a luz do sol, que além de aquecer e iluminar, ela envolve, e ela não olha se é justo, se é injusto, se é desse ou daquele tipo, ela simplesmente, a luz do sol faz o papel dela. Que a natureza nos sirva de inspiração e que os Cherokees nos mostrem, pelas suas histórias muito inteligentes, que para deixar de ser criança e para passar a ser homem, a gente passa por um teste de confiança, ainda que morrendo de medo. Deus nos abençoe os propósitos de crescimento, de evolução, porque é a corrigenda em nós o motivo de aqui estarmos. Em nós não estamos aqui para corrigir ninguém.
Nós estamos para nos corrigirmos. E aí nós nos entregamos. E esse evangelho lindo há de continuar iluminando as nossas estradas, as estradas dos nossos semelhantes. E Deus há de se fazer cada dia mais sentido pelos nossos corações, ainda tão pequeninos, mas já sabedores de que tem DNA divino. Então tem que ser forte, tem que ser firme. E tem que pedir a Deus, nessa prece, se jogando no colo desse Pai, porque Ele é amor. Não pedindo que Ele nos prive daquilo que precisamos passar, mas pedindo que Ele nos possibilite forças, que Ele nos possibilite coragem para superarmos os infinitos obstáculos que nós mesmos colocamos no nosso caminho, mas sempre sabendo que nunca sozinho. Deus é conosco, hoje, ontem e para toda a eternidade. Paz e luz a todos nós. Prece por visão. Emmanuel. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. Assim seja.